Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre operações com strings usando uma biblioteca da linguagem C. Relembrando, em outras linguagens de programação, certas operações com strings já vêm incorporadas, ou embutidas, ou built-in nessas linguagens, como as operações de atribuição, concatenação, que eu vou explicar mais adiante, etc. A linguagem C, que oferece um suporte moderado a strings, não oferece diretamente várias dessas operações. Então, nesta aula, eu vou apresentar a biblioteca string.h. Essas operações, várias dessas operações estão disponíveis nessa biblioteca. A alternativa, se você não quiser usar a biblioteca, seria você mesmo implementá-las, mas é mais fácil usar uma biblioteca pronta. E nós vamos ver 4 operações, como copiar strings, como concatenar, como obter o tamanho da string e como comparar, usando coisas prontas dessa biblioteca para você não ter que implementar. Vamos fazer isso na prática com exemplos lá no Replit. Então vamos para esse nosso primeiro exemplo. Nesse exemplo eu quero mostrar duas operações, como você copia um string de uma variável para outra, que vai servir como um substituto para atribuição também, e como você concatena. Deixa eu explicar melhor a questão. Eu tenho aqui duas strings já definidas, coloquei nomes de animais, essa string tem o valor arara, essa tem o valor tucano, são strings que automaticamente já vêm terminadas em 0, certo? Então essa string aqui tem 5 letras, ela tem tamanho 5, mas isso significa que ela ocupa 6 posições na memória, porque a sexta posição é o 0 para indicar o final da porção útil da string, certo? Como eu não defini o tamanho, vai ser automaticamente 6 o tamanho na memória, mas a área útil é 5. Vou colocar aqui como tamanho 6 na memória. Bem, o que é que eu gostaria de fazer? Em outras linguagens eu posso fazer de maneira simples uma atribuição para substituir o valor da string animal 1. Ao invés de guardar a string arara, que seria um valor string arara, eu poderia atribuir um outro valor, o valor string coelho. Em outras linguagens permite, mas C não permite. Você tem que copiar posição a posição para esse array, porque isso é um array de char. Você pode implementar isso, ou você pode simplesmente, desse jeito aqui não vai funcionar, certo? Usar uma função da biblioteca string.h. Vou fazer o include nela aqui. O Replit já vai completando. Você inclui string.h. Sem o ponto .h parece que funciona também nas novas versões da linguagem C. Bem, aí nessa biblioteca você tem essa função aqui, strcpy, que quer dizer string copy. É o nome string copy abreviado. Então, strcpy é uma operação que você diz qual é a variável, a array de caractere que vai receber a string, e aqui, como segundo parâmetro, você diz qual é a variável de onde ele vai ler o valor. Você pode colocar uma variável aqui ou pode colocar uma string literal. Nesse caso eu vou colocar a string coelho, que seria o equivalente a essa atribuição aqui, que não é permitida na linguagem C. Com array de caractere e string literal não é permitida. Então pronto, ao invés do valor arara, essa variável animal 1 vai ficar com o valor coelho. Vamos testar antes e depois dessa atribuição aqui, para a gente ver. Deixa eu copiar aqui esse código que imprime antes. Vai imprimir as duas strings, animal 1 e animal 2, certo? A gente usa o especificador %s. Depois que eu atribuir, eu imprimo as duas strings novamente, com carry de linha no final. Vamos ver. Então tá aí, strings arara, tucano, antes da atribuição, antes da cópia. Depois da cópia, strings coelho, tucano. Certo? Essa mensagem aqui no final eu ainda vou explicar depois, vou desabilitar. Bem, tem algumas preocupações que você precisa ter, alguns cuidados que você precisa ter quando for usar string copy. Um deles é o tamanho do array que vai receber.
será que nele cabe esse valor aqui? Nesse caso aqui, do jeito que eu atribuí, a gente tem um problema, certo? Porque a arara tem 5 símbolos, mais o 0 no final, que é implícito, significa que ele tem tamanho 6 na memória. E coelho é uma palavra que tem 6 símbolos, mais o 0, ele ocupa tamanho 7 na memória. Então eu estou usando mais posições de memória do que a linguagem C realmente reservou para eu usar com esse array. Isso é um problema. Em algumas situações como essa, a linguagem C não verifica para você, não garante para você se você está fazendo uma operação, um uso correto, certo? Das posições de memória. Aqui eu não estou extrapolando a memória que foi reservada para essa variável. Se eu colocar um string maior, pode ser que essa operação aqui grave muitos dados e invada alguma posição de memória importante. E isso pode gerar o chamado segmentation fault. Então, se eu colocar uma string aqui grande, vai acontecer um segmentation fault na execução aqui, que significa que o programa ultrapassou o espaço que ele deveria. Vamos ver. Tá aqui, saiu segmentation fault. Certo? Coloquei um valor muito grande que não cabe nesse array. Então, é importante você declarar suas strings já com um tamanho grande. Você pode dizer um tamanho e pode ser um tamanho maior do que o que você inicializa aqui. Então coloca um tamanho grande na sua string, um tamanho que cabe uma linha completa de texto, cerca de 120 eu acho que cabe, 120 caracteres. Então com um tamanho maior assim, eu posso atribuir essa string coelho com vários ossos na variável animal 1 e não vai dar erro, não vai dar segmentation fault. Pronto, segmentation fault corrigido. E está aí explicada essa operação, string copy, certo? Agora eu quero falar de concatenação de strings. Concatenar significa juntar duas strings para formar uma string maior que tem o texto das duas, o conteúdo das duas. Em algumas linguagens a gente pode fazer isso com um operador como esse, mais. As linguagens de mais popularidade no momento, linguagem Java, linguagem Python, é só um mais. Esse mais não significa soma, significa concatenação. Então isso significa que você vai pegar a string arara, ou depois aqui da atribuição coelho, com vários olhos. Deixa eu remover esses olhos aqui, que é meio esquisito, né? Coelho, vai pegar a string que está aqui, que é a string tucano, vai juntar as duas num string só, que vai ficar coelho tucano, e vai guardar na variável animal 1. Bem, a linguagem C não oferece essa operação de maneira já incorporada mesmo na linguagem. Você tem que implementar ou usar uma operação da linguagem da biblioteca string.h. E a operação é essa, ó, strcat. Que esse nome é de string concatenation em inglês. Você diz aqui a string que vai fornecer o valor que vai ficar mais à esquerda no texto. E também ela vai ser ao mesmo tempo a string que vai receber o valor. Então ela só permite uma concatenação que pega a própria string e guarda nela mesma, certo? Na primeira que você fornecer. E a segunda que vai dar o segundo valor, ela não vai ser alterada. Ela vai só fornecer o segundo valor. Então quando eu executar isso, a string 1 vai ser alterada. E vamos ver qual é o resultado, mandando imprimir só a string 1 mesmo, porque ela vai ter o resultado da concatenação. String concatenadas ficaram assim, ó, guardado só na string 1. Coelho tucano. Ele fez a concatenação, que é juntar esse texto com esse. Duas strings lado a lado, certo? Em sequência. Isso é concatenação. Se você quiser concatenar sem alterar as variáveis, aí você cria uma nova variável de resultado com um tamanho grande o suficiente. Vou inicializá-la pelo menos com a string vazia. A string vazia você abre aspas duplas e fecha aspas duplas, sem nada aqui. Isso é um string de tamanho 0, certo? E aí eu faço assim, para não alterar a string animal 1, certo? Eu
faço um strcat que guarda na variável resultado a animal1. No fundo isso aqui foi só uma cópia. Poderia começar com uma cópia. Copio o animal1 para a variável resultado. E agora eu concateno a própria variável resultado com o animal2, porque ela já tem o valor de animal1. Então ele concatena as duas e guarda em resultado. Aí agora animal1 não foi alterada, animal2 não foi alterada e a concatenação ficou na variável resultado. Vamos conferir se a variável resultado está certa. Sim, ficou aqui com o valor coelho tucano. E as strings animal1 e animal2 foram alteradas? Não, não foram alteradas. Então esse é o primeiro exemplo. Vamos ver mais duas operações em outro exemplo. Então vamos a este nosso segundo exemplo de operações com strings. Neste exemplo eu vou ver primeiro uma operação para calcular o tamanho de um string. O tamanho é o número de símbolos na parte útil realmente, antes do zero que fica implícito aqui depois, né, nesse string literal fica depois do último símbolo. Lembrando que é bom você declarar isso aqui com um tamanho grande, sobrando. Esse é o tamanho completo que o array suporta, mas a parte útil da string são só esses símbolos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 símbolos no caso da string animal1. Para calcular o tamanho, eu posso fazer um código aqui que calcula, certo? Posso criar uma variável tam que vai guardar o tamanho. Claro que você pode melhorar esse nome aí, colocar tamanho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um while para ir incrementando o tamanho, aumentando de 1. Enquanto não chegar no fim da string, eu aumento de 1 o tamanho. Como é que eu sei qual é o fim da string? Eu vou examinar justamente aquele índice que a variável tam representa, porque a variável tam vai variar de 0 até eu chegar no fim da string. Então ele já serve também para índice. Então começa com 0. Aí eu vejo se no índice 0 chegou no fim da string. Como é que eu sei se chegou? É se o valor for igual a 0. Só que a condição do while é a condição para ele continuar. Então ele vai continuar enquanto for diferente de 0. Enquanto não chegou no fim, eu ando mais uma posição, testo se chegou no 0. Ando mais uma posição, teste chegou no 0. Quando chegar no 0, essa condição fica falsa, ele sai do while. E aquele índice vai ser um índice a mais do que a última posição, mas como os índices começam em 0, ele vai ser igual ao tamanho, perfeitamente igual. Então esse código aqui funciona. Vamos rodar. Tá aí, tem 5 símbolos úteis, né, na string literal que eu inicializei essa variável, e esse código realmente atribuiu à variável tam o valor 5. Ele passou aqui 5 vezes e incrementou a variável até ficar com o valor 5, até chegar no fim da string. Ok, tem uma maneira mais fácil, certo? Tem uma maneira mais fácil do que isso. Eu posso simplesmente fazer tam recebe strlen animal1. Essa é outra função que vem dessa biblioteca string.h. strlen é a abreviação de string length, tamanho, o comprimento da string. Vamos rodar e deu aí o mesmo valor, 5, só que muito mais fácil, né? Você não precisa pensar na lógica, entender, só chamar essa função. Esse é um exemplo de função que retorna valor. Você chama, ele faz essa operação aqui lá internamente e depois retorna um resultado que é guardado na variável. Pronto, isso explica a operação de tamanho, que é bem simples. Agora eu quero falar de comparação. Eu posso querer comparar duas strings. Grosseiramente eu poderia querer comparar assim. Deixa eu ativar esse código aqui. Se a string animal1 é menor do que a string animal2. Como assim se ela é menor? No caso de string, a comparação de menor faz sentido se for, por exemplo, usando ordem alfabética. A string 1 vem antes da string 2 na ordem alfabética. Então, faz sentido, certo? Alguma comparação assim.
posso querer comparar se elas são iguais, pelo menos. Eu posso querer comparar, na verdade, as três situações. Eu vou até melhorar aqui esse exemplo, colocando as três situações. Posso querer comparar se elas são iguais. Ou se não, se a string 1 vem antes. Ou se não, é porque a outra que vem antes, né? Só tem três possibilidades, então não preciso colocar a condição aqui. E aqui a gente coloca que as strings são iguais. Essa mensagem que eu vou deixar aqui. Se não, se a string 1 vier antes da string 2 na ordem alfabética, eu vou dizer que a string vem antes. Aí eu passo a string aqui, animal 1. Não é %D, é %S. Se não, eu vou dizer que a string %S animal 2 vem antes. Então, como é que eu faço essa comparação? Já dá para ver aqui que o wrapper está indicando erro. Não funciona. Então, para fazer essa comparação, eu vou ter que usar uma outra funçãozinha que retorna valor, que é a strcmp. strcmp, ela compara. Esse termo CMP é de comparação. E ela retorna um valor inteiro, que é o resultado da comparação. Eu vou atribuir assim. Ficou muito grande esse nome. Eu passo para strcmp as duas strings que eu quero comparar. No caso, animal 1 e animal 2. E ele vai retornar um valor inteiro. Mas um valor inteiro da comparação, como é isso? A ideia é a seguinte: se esse valor retornado for o valor 0, é porque elas são iguais. Se esse valor retornado for menor que 0, é porque a primeira string vem antes da segunda. Em uma ordem que vamos chamar de ordem alfabética, mas tem uma diferençazinha. E se esse valor for positivo, é porque a primeira string vem depois da segunda. Então isso quer dizer que a segunda string vem antes. Então vamos agora rodar e ver se isso corresponde ao que a gente imagina. Na ordem alfabética, arara, que é a string 1, vem antes de tucano, né? Vem antes. Então ele tem que indicar aqui, vem antes. String arara vem antes, como a gente esperava. Agora deixa eu colocar o mesmo conteúdo. Arara e arara. Quando ele rodar, strings iguais, quer dizer que o resultado da comparação deu 0 e ele entrou aqui, ó, strings iguais. E se, deixa eu voltar para a string tucano. Se eu fizer essa string aqui ficar depois de tucano, vou colocar um Z aqui, aí não é mais o nome de animal, né? Zarara não existe. Nós vamos executar, aí a string tucano vem antes dessa string aqui, porque T vem antes de Z, né? Pronto, então essas são as duas operações que eu queria mostrar, tamanho e comparação. Agora eu preciso fazer uma ressalva final sobre a comparação, que ele é grosseiramente uma comparação de ordem alfabética, mas só que ele diferencia minúscula de maiúscula. Então se tiver o valor arara e um valor arara começando com A maiúsculo, ele vai considerar, se eu não me engano, que o A maiúsculo vem antes do A minúsculo. Porque são códigos diferentes que são guardados internamente na memória. Então, para ele é como se fosse uma letra que vem antes dessa, o A maiúsculo. Aí vamos rodar para ver se é isso mesmo. É, string arara com o A maiúsculo vem antes. Então, quando você for fazer comparação, quando você for fazer uma ordenação por ordem alfabética, uma dica é converter todas as letras para minúsculo ou todas para maiúsculo. Depois você faz a comparação. Porque tem essa diferença aqui e isso pode gerar problemas aí na ordem, certo? Então é isso, as duas operações estão aí explicadas, um básico. Eu vou passar um link que tem mais informações sobre outras funções que essa biblioteca oferece e mais informações sobre essas mesmas operações que eu ensinei aqui.